Bora falar de futebol? Bora falar do empate entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 1-1. Convenhamos, o resultado e o desempenho tem muito mais a ver com o que as duas equipes costumam fazer, com oscilações dentro do próprio jogo, com armas sendo apresentadas, do que aconteceu na Copa do Brasil, com o Flamengo amassando o Palmeiras no Maracanã e o Palmeiras amassando o Flamengo no Allianz Parque. São duas equipes com elencos muito interessantes, não à toa. O Flamengo titular entrou em campo no Maracanã e o Palmeiras, mesclado com muitas das principais peças de fora, fez um bom jogo diante da equipe rubro-negra. E aí depende muito do momento que você olha, né, da partida. Eu vou entrar nesses detalhes ao longo do vídeo já. Antes, eu quero me apresentar para você que está chegando agora no canal do Fragoso. Já somos mais de 54 mil por aqui, eu quero bater 100 mil logo. Inscreva-se no canal, hein? Seja bem-vindo, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa, claro, é uma delas. Então, como eu disse, hein? Se inscreve no canal, clica aqui no botãozinho inscrever-se. Além disso, já clica nesse sininho que ativa as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo, uma análise nova por aqui. Aliás, também quero que você clique aqui no joinha, ó, no like, que é muito importante. E não só nisso, se tem o botão do hype aparecendo, também clica, que é importante para o canal. Maravilha? Vamos lá, bora pro tema do vídeo, olha só. A mobilização de um jogo de Copa, gente, e por isso que eu digo que o esporte como um todo, quem acompanha as Olimpíadas viu, quem acompanha futebol sabe, o esporte, ele é muito psicológico. Ele tem todo o treinamento da parte técnica, toda a estratégia da parte tática, mas se aqui não tá legal ou se aqui tá muito legal, isso influencia em tudo. E quando a gente fala em mobilização de jogo de Copa, ambiente de jogo de Copa, tá muito claro o que aconteceu em Flamengo e Palmeiras no Maracanã e o que aconteceu em Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Eram jogos absolutamente decisivos, pesados, confrontos que erros ficam marcados para sempre. Um jogo de Campeonato Brasileiro, ele tem outra mobilização. Então, por não ser um jogo de Copa, deu para perceber as equipes mais tranquilas, digamos assim, menos tensas ao longo do jogo e oscilando dentro da partida. Ninguém pensando em segundo jogo, porque numa Copa existe o senso de urgência, por exemplo, da equipe da casa. A Copa muitas vezes faz com que o time visitante no jogo de ida recue muito mais, queira matar mais o jogo, não se interesse tanto em atacar, porque quer decidir dentro da sua casa. E vale o mesmo para o jogo da volta. A equipe da casa conseguiu uma boa vantagem, ela prefere matar mais o jogo, ela prefere tirar mais ritmo, ela não vai buscar acelerar muito para fazer um jogo de trocação, porque vai gerar exposição que ela não quer, porque ela já tem um placar a favor. A equipe da casa vai se expor mais e vai amassar o adversário na base da empurrância. O contexto de um jogo de Copa é muito diferente do contexto de um jogo de Campeonato Brasileiro. Isso ficou claro. E o curioso é que, se na Copa do Brasil houve uma diferença enorme de um jogo para o outro, no Campeonato Brasileiro houve uma diferença grande de um tempo para o outro, né? Mas antes é bom destacar, né? Um Flamengo que se mostrou muito mais interessado no confronto em termos de escalação do que o Palmeiras, né? Eu sei que o Abel vai falar sobre a questão de intensidade, de desgaste, mas o Abel Ferreira, por exemplo, poupou o Rafael Veiga. Fosse um jogo decisivo, não teria poupado. Poupou o Rony, que é um jogador que é titular dele. Fosse um jogo decisivo, não teria poupado. A informação que eu tenho é que, se fosse um jogo decisivo, o Felipe Anderson iria para a partida, teria condições de jogar. Vale o mesmo para o Estevão, que está em fase finalíssima de entrar em campo e poderia sim estar à disposição, pelo menos para jogar por algum tempo. Então, tudo isso mostra que o Palmeiras se preocupou bastante com o jogo que vem pela frente diante do Botafogo, enquanto o Flamengo já se preocupou em não deixar o Botafogo escapar no Campeonato Brasileiro e buscar uma vitória dentro do Maracanã, aproveitando que o Palmeiras não iria com força máxima ao estádio. Por isso que o resultado acabou saindo melhor para a equipe do Abel Ferreira, o empate. Mas, como eu disse, um primeiro tempo muito diferente do segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Palmeiras teve uma enorme dificuldade com a escalação que colocou em campo, de, primeiro, quebrar o ritmo do Flamengo no início do jogo e de reter a bola no campo de ataque, né? Claramente um Palmeiras que lançava Lázaro, lançava Flaco e eles ali no meio dos três jogadores que ficavam
do Flamengo não conseguiam reter a bola no campo de ataque, o Palmeiras não atacava com tantos jogadores, então na ligação direta, pela dificuldade do Flaco e do Lázaro de reter essa bola para a equipe chegar, o Palmeiras acabava ficando mais no campo de defesa e o Flamengo tomando mais iniciativa no campo de ataque. Não à toa, o Flamengo teve o Cebolinha tabelando com o Rios, brincadeiras à parte, o Rios acabou tentando corte e fez uma tabela sem querer, e o Everton fazendo uma defesaça aos 2 minutos de jogo. O Arrascaeta, aos 16 minutos de jogo, passe para a chegada do Gerson, o Pedro foi de cabeça e o Everton fez um milagre. Aos 19 minutos foi a jogada que o De La Cruz criou com o Pedro de letra para o Léo Pereira aparecer, finalizar para fora. Aos 25, Luiz Araújo, na velocidade, solta para o Arrascaeta, que pela esquerda bateu cara a cara com o Everton, outra defesaça. Quer dizer, nessa primeira metade de primeiro tempo, o Flamengo foi um time que criou muitas chances. O Palmeiras teve, no primeiro minuto de jogo, o Flaco recebendo uma bola, limpando para dentro, num dos raros momentos em que o Flamengo não veio num combate mais forte, e aí o Giai acabou finalizando, o Fabrício Bruno tentou o corte, o Palmeiras quase abriu o placar no primeiro minuto de jogo, a bola espirrou no Maurício, que estava muito ligado no jogo, e foi para fora. E o Maurício é uma boa notícia do Palmeiras, que a gente vai falar já já também. Não pelo primeiro tempo, muito mais pelo segundo tempo. E o Palmeiras teve na bola parada, que é uma grande dificuldade do Flamengo, a abertura do placar num gol anulado. Mas, e bem anulado, diga-se de passagem, mas o ponto de funcionar mais uma vez a bola parada, e no detalhe do impedimento, o Palmeiras não conseguir o gol, é algo relevante para esse time do Abel Ferreira, que tinha dificuldades na bola parada no primeiro semestre como um todo, né? E nos últimos jogos vem mostrando uma evolução nesse sentido. Ah, mas esse gol foi anulado, o gol contra o Inter foi anulado, mas a jogada tá saindo, algo que nem mesmo acontecia com frequência no primeiro semestre. Fato é que o primeiro tempo acabou com o Flamengo bem melhor do que o Palmeiras, em termos de finalizações, criação, perigo, tanto que o Everton foi melhor em campo. Na segunda etapa, muda muito a situação. O Aníbal deixa o campo amarelado e entra o Fabinho. E a partir daí, não necessariamente por conta dessa alteração, mas a partir do início do segundo tempo, o Lázaro e o Flaco começam a reter com mais qualidade a bola no campo de ataque. O Palmeiras começa a achar mais os passes no campo de ataque, começa a achar mais as jogadas, e o Flamengo também começa a sentir um pouco mais não ter feito o gol na primeira etapa. Isso mexe com a confiança. E o Palmeiras cresce muito. No primeiro minuto, o Lázaro dá um passe belíssimo para o Maurício, ele bate forte e o Rossi pega. No segundo minuto, já o lançamento do Flaco, no lançamento para o Flaco ajeitar de cabeça, o Lázaro bater forte, o Rossi pegar. Aos 4 minutos, o Flaco rouba uma bola do De La Cruz. Veja só como o Flaco e o Lázaro entram no jogo, né? E ele acha o Maurício em velocidade, solta para o Lázaro bater para fora, para fora, né, pertinho da trave, e aos 12 minutos o Maurício cria uma jogada da esquerda para a direita, solta para o Lázaro, vem uma sobra e o Maurício bate forte de canhota, a bola bate na rede pelo lado de fora. Quer dizer, se o Flamengo em 25 minutos no primeiro tempo criou 4 boas chances, o Palmeiras em 12 minutos no segundo tempo criou 4 boas chances também, mudando o panorama do primeiro para o segundo tempo, com seus atacantes conseguindo jogar. E o Palmeiras precisava disso, os atacantes conseguindo reter a bola no campo de ataque para gerar jogada. Porque no primeiro tempo, Lázaro e Flaco não conseguiam nem trabalhar com o Maurício, com o Rios, chegando. No momento em que a bola pintava no campo de ataque, passando as linhas do Flamengo, que eram muito altas, tanto o Flaco quanto o Lázaro não retinham a bola. E sem reter a bola, o Flamengo recuperava, não dava nem tempo do Rios chegar, do Maurício chegar, do Vanderlan chegar, do Giai chegar, e aí o Flamengo teve uma superioridade. Tecnicamente o time melhora no segundo tempo com isso, com o Flaco e Lázaro tendo maior capacidade de dar sequência às jogadas que chegavam nos pés. E o Maurício participa disso, tanto em finalização quanto em construção. Na primeira etapa ele inclusive dá um passe que simboliza muito o que foi o primeiro tempo. Ele dá um passe numa roubada de bola do Palmeiras, um belíssimo lançamento para o Flaco que vai dominar e dar uma canelada na bola. Então assim, o Palmeiras melhora na segunda etapa. Porém, não consegue colocar a bola na rede. E aí o Luiz Araújo recebe um belo passe de dentro para fora na direita, bate forte, o Everton faz mais uma boa defesa. No momento em que ali aos 20 minutos, o Flamengo começa a novamente povoar o campo de ataque do Palmeiras, porque não conseguia, no caso, reter a bola, tendo o mesmo problema que o Palmeiras teve na primeira etapa. Só que aí o Flamengo é muito mais letal e, num primeiro momento, o Everton faz uma boa defesa. No minuto seguinte, o Flamengo mais uma vez trabalha a bola bem na linha da grande área e quase consegue o gol. Na sequência da jogada, trabalhando de novo a linha na grande área, o Gerson recebe, cruza, o Fabinho acaba errando o corte
e o Arrascaeta coloca a bola para dentro aos 21 minutos. E aí uma série de trocas começam a acontecer, né? Veiga e o Rony entram no lugar do Maurício e do Flaco, o Rios deixa o campo para a entrada do Rômulo finalmente, o Gabigol entra no lugar do Pedro, o Alan entra no lugar do Pulgar, o Ortiz no lugar do De La Cruz e o Luigi no lugar do Lázaro. Basicamente peças para tentar recompor a energia dos atletas. E aos 43 minutos, o Rômulo, que já havia pela esquerda feito 2 boas jogadas, e o Rômulo é outra boa notícia do Palmeiras nesse jogo, ele cruza, e ele cruza de maneira fantástica. Ele dá um passe praticamente para o Rony bem posicionado acelerar, cabecear, o Rossi fazer mais uma grande defesa, e aí o Luigi colocar para dentro, o Luigi fazendo seu primeiro gol como profissional. Esse gol tem um simbolismo muito grande em relação ao Rômulo. O Rômulo voltou a entrar em campo depois de muito tempo e, mais uma vez, assim como ele acabou sendo decisivo contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá atrás, entrando ao longo do jogo, dando um cruzamento que gera o gol do Estevão do 2-1, e é um gol decisivo para a classificação do Palmeiras para as oitavas da Copa do Brasil, o Rômulo entra nesse confronto com poucos minutos, fora de casa, duelo difícil, com o time se remodelando com várias trocas e consegue rapidamente participar de um momento decisivo de maneira positiva. Lembrando, antes ele já havia dado 2 cruzamentos muito bons, em jogadas que ele consegue inclusive passar pelo marcador, mas a jogada não se completa. E ele faz essa jogada importante. O Rômulo merece mais chances. Por fim, o Flamengo quase faz o gol da vitória, né? O Veiga deu uma vacilada, tirou uma soneca, o Arrasca roubou e bateu, a bola passou raspando aos 50 minutos, mas é fato que o Palmeiras e o Flamengo fizeram um jogo que a gente pode chamar de equilibrado, não simultaneamente, mas um primeiro tempo melhor do Flamengo e um segundo tempo melhor do Palmeiras, ainda que o Palmeiras tenha colocado aquela bola na rede com um impedimento bem marcado e tenha colocado a bola na rede nesse gol em que o Luigi faz. Quer dizer, um bom jogo do Palmeiras, contando que não havia Felipe Anderson em campo, o Veiga foi entrar mais para a reta final, o Rony tem entrado bem, inclusive, e Inter participa do gol. Quando a gente olha para as peças, né, o Rômulo entrando e conseguindo mostrar que tem potencial para fazer a diferença, além de o Everton muito bem mais uma vez. O Everton, assim, começou o ano muito mal, é verdade, mas impressionante como reembalou a sequência de bons jogos depois daquele início ruim no Campeonato Paulista. Bom destacar o Maurício no segundo tempo principalmente, participando, se entrosando, e é um cara que o Palmeiras vai precisar. Tanto o Maurício quanto o Rômulo são muito necessários. É aquela história. O Abel Ferreira vai buscando encaixar as peças nos seus lugares, buscando gerar entrosamento com as peças novas que estão chegando, para fazer aquele encaixe que ele pode fazer, como fez em 2023, depois de alguns testes, e embalar em 11 jogos 8 vitórias. Isso significa que vai ganhar título? Não é garantia de nada. Mas os testes estão sendo feitos e as peças têm que começar a dar uma resposta. O Maurício demorou um pouquinho, mas começou a dar uma resposta nesse jogo contra o Flamengo. O Rômulo deu mais uma boa resposta depois de muito tempo. O Felipe Anderson é de se aguardar uma resposta, ele pela direita já mostrou que pode funcionar. O Estevão, voltando e tendo regularidade, sem novas torções, certamente vai fazer o Palmeiras muito mais perigoso. Quer dizer, existe um futuro à frente, existem encaixes a serem realizados, e esse jogo contra o Flamengo foi interessante para mostrar que mesmo algumas peças que não têm grande rendimento ou que têm menos minutos podem crescer, dependendo do sistema e dependendo do momento. A boa notícia para o Palmeiras é essa. O Everton muito bem, na verdade as boas notícias. O Everton muito bem, Rômulo mostrando ser uma nova opção interessante, Maurício começando a se entrosar, Luigi marcando seu primeiro gol, que é muito importante para um atacante. O Lázaro e o Flaco começaram a dar uma certa liga ali na frente, mas o Lázaro não é um jogador que com muitos minutos já tenha mostrado alguma coisa, né? Durante o jogo cresceu, mas ainda assim é uma peça que talvez fica um pouco para trás em relação a outros nomes, na minha opinião. Mas ele conseguindo mostrar uma dinâmica como mostrou no segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, tende a ser uma peça útil. São as boas notícias que o Palmeiras tem, com o resultado de 1-1 diante de um Flamengo titular, que é verdade, perdeu Cebolinha, mas tem Luiz Araújo, o elenco é fenomenal. De La Cruz passa a ser uma preocupação de novo para o Flamengo nessa sequência, e é um adversário direto na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Mas é fato que quem sai melhor desse jogo, na minha concepção, é o Palmeiras, por ter ido buscar o resultado, por empatar mesmo sem peças muito importantes, enquanto o Flamengo se utilizou do seu time
titular. E eu quase me esqueci, mas eu sei que é importante, embora eu reserve mais tempo para falar de bola rolando e do que os times apresentam no que de arbitragem, houve, claro, um erro muito grande em relação ao soco, né, que o Pulgar acaba dando na disputa de bola com o Richard Rios. Da minha concepção, era para expulsão, sim, erro claro do VAR, e talvez o técnico Abel Ferreira esteja certo, apesar de parecer só mais um grito entre vários técnicos e diretores que defendem o seu e nada mais. Os árbitros devem estar cansados. Algo está ocorrendo mesmo. É para se pensar, é para se refletir, é para se trabalhar mesmo com profissionalização, porque é complicado todo jogo ser obrigado a falar sobre arbitragem. Todo jogo. E aí tem erro para todo mundo, tem erro para tudo que é lado, mesmo com o VAR. É complicado. Mas, como eu disse, aqui é um espaço para falar muito sobre bola rolando, futebol, tática, técnica, o jogo em si. Infelizmente eu não posso deixar de fora a arbitragem, então tá feito o registro, para mim um erro claro ali do VAR e da arbitragem em campo. Claro que eu quero aqui as suas impressões sobre resultados, sobre performance, sobre os atletas. Fique super à vontade para comentar, para concordar comigo, para discordar de mim, para acrescentar alguma coisa, enfim, fique à vontade para debater, que tem muita gente boa aqui embaixo também nos comentários, maravilha? Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho das notificações, clicar no like, no joinha, clicar no hype, espalhar o vídeo para quem não conhece o canal do Fragoso rumo aos 100 mil seguidores e, claro, como eu disse, deixar o seu comentário aqui embaixo. Combinado? Bora falar de futebol.